Boa noite, irmãos. É sempre bom estarmos reunidos para ouvir do Senhor e para cantar o hino de louvor ao Senhor, né? Os irmãos estão lá na Igreja Cidade Nova, contribuindo lá. Nós estamos aqui também anunciando a palavra do Senhor e também cantando o hino de louvor ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e a presença de todos aqui seja agradável, né? Que hoje nós possamos sair daqui edificado com a palavra dele, né? Estamos aqui nessa noite porque nós vamos buscar algo, né? Eu digo sempre, aonde nós vamos determina aquilo que nós queremos, né? Aí, onde nós vamos... Obrigado, Jorge. Onde nós vamos determina aquilo que nós buscamos, não é mesmo? Se a gente busca um corpo sarado, a gente vai para a academia, né? A gente busca lá uma condição de vida melhor, a gente vai para a academia, né? Agora, os salvos, eles devem buscar a presença do Senhor, buscar a instrução do Senhor, não é mesmo? Então é um prazer tê-los todos aqui nessa noite. Eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. É um relato muito instrutivo, irmãos. A gente teve a oportunidade de ministrar essa palavra lá na Casa de Oração de São Carlos, no Rio de Janeiro, e a gente queria também trazer essa mesma palavra aqui e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite e que a gente possa ser edificado e consolado pela palavra dele. Que a palavra do Senhor é que nos instrui, ela que traz para nós esclarecimento, ela que nos traz fé, ela que traz salvação em Jesus, né? Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Vai contar esse fato muito conhecido, que é esse relato do encontro de Filipe com o eunuco, né? Uma passagem muito conhecida de todos nós. E vamos dar a leitura do texto. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, eis que o homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado ao seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar que a escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-lhes que me diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Um texto um pouco extenso, mas fantástico. Eu tenho certeza que a maioria aqui já viu a leitura desse texto, já viu pregação desse texto, já viu mensagem desse texto. Eu não estou aqui para acrescentar nada, mas nós tentamos aqui trazer algo do Senhor para que sirva para as nossas vidas.
Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que procurar entender o que aquilo tem para mim, o que aquilo tem para cada um de nós. Então nós temos que extrair sempre da leitura bíblica ensinamento para que a gente possa viver a vida aqui com fé e devoção ao Senhor. Por causa disso que Paulo, nas suas cartas, ele vai falar muito do conhecimento, o conhecimento do Senhor. Por causa disso que Oséias vai clamar lá no seu livro, dizendo que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento nos distancia dos ensinos errados, nos distancia, nos molda, nos fortalece em relação aos ventos de doutrina, o ensino do Senhor. Então, quando nós lemos uma passagem, nós temos que buscar um entendimento para ver o que ela está dizendo para mim. Já aconteceu com você de ouvir uma mensagem, você fala assim, que pena que o fulano está aqui. Às vezes acontece isso, né? Mas nós temos que ter sensibilidade. O que a mensagem diz para mim? O que as palavras do Senhor diz para mim? Então nós temos que saber que o Senhor, Ele nos trata individualmente. Ele nos trata individualmente. Nós somos seres individuais. Nós temos sentimento que só nós podemos contemplá-lo ou sofrer com ele. Nós não podemos dividir dor. Nós não podemos dividir nem alegria. As pessoas só conseguem aproveitar o resultado da alegria e da dor que nós sentimos. Mas nós não podemos dividir isso. Não há possibilidade. Nós somos seres individuais. Por causa disso, Deus ele estabelece algo fantástico de fazer morada em nós. Isso é fantástico, irmãos. Isso é grandioso. Nós somos templo do Espírito Santo. Por causa que tudo aquilo que nós vamos fazer em relação ao nosso corpo, nós temos que lembrar, partir desse princípio. Eu sou templo do Espírito Santo. Se eu partir desse princípio, eu vou viver uma vida mais leve nesse mundo. Quando eu parto do princípio, eu pertenço ao Senhor. Eu fui comprado e comprado por um bom preço. Se eu sou um crente em Jesus, eu tenho firme convicção disso. Se eu não sou um crente em Jesus, eu vou ser levado para os meus desejos, minhas vontades e aquilo que o mundo proporciona. Mas quando nós entendemos a mensagem do Evangelho e cremos no Senhor, automaticamente nós somos comprados por Ele. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não têm dificuldade de saber o que são, mas nós somos filhos de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sempre falo com meus filhos, sempre falo com eles, vocês têm que saber quem vocês são. Tem que saber quem vocês são e para onde vocês estão indo. Se tiver essa convicção, irmão, não tem nada que vai tirar a gente do caminho do Senhor. Quando nós temos essa convicção. E aqui nós vemos falando de Filipe, né? Filipe, eu fiz uma colocação aqui dizendo que Filipe, ele é um servo fiel. Ele está lá pregando, muita gente se convertendo, aquele movimento, gente sendo curado. E o Espírito toca nele e fala assim, vai para lá, deserto, tem ninguém lá. Tem ninguém lá, mas vai para lá. Sabia o que encontrar. Ele obedeceu. Um servo fiel, Filipe. Então ele vai para aquele local. E ele encontra alguém, uma grande oportunidade. Oportunidade essa que deve nos constranger no sentido qual o nível de conhecimento de Deus que eu tenho para que eu possa instruir outros. Nos cobra isso. Essa passagem aqui vai nos cobrar isso, irmãos.
Porque o eunuco, ele lê algo da Bíblia, mas ele não está entendendo. Ele não está entendendo. Né? Ele não está entendendo. E ele convida Filipe a subir no carro para que Filipe pudesse explicar a ele. Porque tem pessoas, irmãos, que nunca vai abrir uma Bíblia para ler. Você sabia? Tem muitas pessoas que não vai ter o cuidado de buscar ali. Não vai acontecer. Então nós temos que ser uma Bíblia aberta para essas pessoas, com as nossas atitudes, ações, decisões e palavras. Por causa disso que nós temos que moldar as nossas vidas no padrão de Deus. Não para ser melhor do que as pessoas, não é isso ser melhor do que as pessoas, mas ser pessoas melhores para as outras pessoas. É diferente. Não é arrogância de querer ser melhor do que as pessoas, eu sou mais santo, eu sou isso. Não é isso, mas é nós nos tornarmos melhores para as outras pessoas. Né? Billy Graham, ele diz uma frase interessante: nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Billy Graham, numa das suas mensagens, ele traz essa frase tão interessante. Nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Nós somos a Bíblia que muitos estão lendo, né? Porque as pessoas muitas não vão ter essa curiosidade, né? As pessoas não vão tocar na Bíblia, né? Nós somos a palavra viva. É o que acontece com Filipe aqui. Ele está diante de uma oportunidade a qual a pessoa pede a explicação e ele traz precisão nas palavras. Porque o evangelho, irmão, não é um jogo de palavra a qual a gente convence as pessoas. Mas o evangelho é uma proposta de Deus, de salvação para as pessoas. Não é um jogo de palavra bonita que eu coloco aqui e te emociona de um jeito que você fica empolgada e você crê em Jesus. O evangelho não é isso. O evangelho é um esclarecimento para as pessoas que nós não temos condição de alcançar o céu, a vida eterna, que só através de Jesus há possibilidade. Só através de Jesus há possibilidade. É isso que vai acontecer nesse diálogo aqui com esse eunuco. Filipe sobe no carro e começando aquela escritura, ele anuncia a Jesus. Ele não anuncia uma religião, ele não anuncia uma prática, ele não anuncia uma prática cristã, ele não anuncia isso. Porque não adianta nós anunciarmos prática cristã para pessoas não cristãs. Não vai funcionar. Né? As pessoas têm que entender a salvação em Cristo e confessá-lo como Salvador. Aí a prática cristã vai ser um desejo, vai ser leve, vai ser mais fácil ela caminhar nas práticas cristãs. Mas uma pessoa não salva, ela vai ter dificuldade de caminhar na prática cristã. Então o evangelho nos proporciona isso. Então o Filipe, ele começa nessa escritura, né? Olha só o que ele diz assim no versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Porque o mais importante, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação, ela não está em igreja nenhuma. Não está em igreja nenhuma. Não está em religião nenhuma. A salvação, ela está em Jesus Cristo. Jesus é que nos salva. Nós não somos salvos, eu sempre digo essa palavra aqui, nós não somos salvos porque melhoramos como pessoa. Nós não somos salvos por causa disso.
né? Nós somos salvos pelo Senhor e nós mudamos como pessoa, mostrando o resultado da salvação em nós. É o resultado. É o resultado. Se você mudou como pessoa, é o resultado da salvação em você. Eu conversando com uma pessoa hoje, eu falando com ela que o evangelho, ele muda, né? Eu sempre digo essa palavra também, vou repetir de novo, não é mesmo? O evangelho, ele muda quando nós cremos em Jesus, ele entra nas nossas vidas, a gente muda a forma de pensar. E quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir. E quando a gente muda a forma de agir, a tendência é a circunstância mudar. A circunstância mudar. Nós vamos ver aqui na trajetória desse diálogo aqui. Então, o eunuco, o Filipe, um servo fiel. Agora, quem é o eunuco? O que é um eunuco? O eunuco, ele é um adorador não salvo. Você viu que a expressão que ele diz aqui? Versículo 27. Levantou-se e foi, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Um adorador não salvo. Se ele fosse um adorador salvo, Filipe não precisava de fazer todo aquele movimento, subir no carro, explicar Jesus, né? Então ele era um adorador não salvo. Mas um homem temente ao Senhor, que buscava Deus. Só de curiosidade, você sabe quantos quilômetros tem mais ou menos da Etiópia a Jerusalém? Você tem noção de distância? Aproximadamente 4.600 quilômetros. 4.600 quilômetros. Provavelmente ele estava vindo da Etiópia, porque ele era superintendente da rainha de Etíope. 4.600 quilômetros. Estava indo para adoração. Buscando conhecer o Senhor. O Senhor está próximo daqueles que buscam Ele. Temor do Senhor, né? Então, só para você ter uma ideia de distância, de Itaperuna, o lugar mais longe de Itaperuna, mais ou menos, acho que é Oiapoque, que dá 3.500 quilômetros, mais ou menos. 3.500 quilômetros. Esse cara rodou 4.600 quilômetros para ir a Jerusalém. E ele era um cara importante, porque ele lia, ele sabia ler, e ele tinha uma cópia do Velho Testamento. Mas ele era um eunuco. Jesus vai falar de 3 tipos de eunuco. 3 tipos de eunuco. Lá no livro de Mateus, capítulo 19. Jesus está falando da questão do casamento, né? Da vitalidade, da questão do casamento, divórcio, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E Jesus vai falando sobre isso. Os discípulos, aí certo momento, Jesus pergunta, Senhor, então é melhor a gente ficar sem casar, né? Já que é tão sério isso, os discípulos fazem essa pergunta a Jesus. É melhor não ficar sem casar, né? Aí Jesus fala assim, ó, essa palavra não é para todos. Nem todos têm condição de ficar sem casar. Porque há alguns que nasceram eunucos. Ele vai falar isso no versículo, a partir do versículo... Abre aí, capítulo... Já está aí, né? Já tá... Não está não, Ismael? Ô, Ismael, você não colocou ainda? Mateus 19? Puxa vida, Ismael está... Ismael, fala tão bem de você aí fora, rapaz. Entendeu? Mateus 19... A partir do versículo, Ismael, deixa eu te falar o seu versículo aí. A partir do versículo 11. Vê o versículo 10, que é quando Jesus ele acaba de explicar a respeito do casamento, né?
indissolúvel, né? Que não o Deus onde separe o homem. Aí chega no versículo 10, o discípulo pergunta a ele, e disse aos seus discípulos: Senhor, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, então é melhor não casar, né? Para mim não dá. Para mim não dá. Eu já tenho 28 anos de casado, eu acho que 50 anos vai ser pouco. Eu acho que 60 anos vai ser pouco. Essa é a minha convicção, irmãos. Essa é a minha convicção. 50 anos vai ser pouco. Só tem 28. Minha esposa não está aqui, que ela está lá na Cidade Nova com os meninos lá cantando lá. Versículo 11. E ele, porém, diz: nem todos podem receber essa palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Só quem foi concedido. Versículo 12. Porque há eunuco que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Quem pode receber isso, receba. Se você for voltar lá em Deuteronômio, há uma lei que o eunuco não podia entrar no templo. Mas há uma... Quando eu leio o Deuteronômio, eu lembro da lei em nós. Não pode. Nós, como pecadores, não podemos entrar no céu. Não pode. Não tem como. Não tem como. Mas a graça nos proporciona. A graça nos proporciona. A gente não ficou tão bom o bastante para entrar no céu depois de crente em Jesus. Nós somos cobertos pela graça do Senhor, a qual Jesus morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado, para pagar o preço da cedra contra mim, e foi tirada do meio e cravada na cruz. Paulo vai falar sobre isso lá na carta aos Colossenses. Tirada do meio, cravada na cruz. Lá no livro de Isaías, vai trazer uma palavra da graça para os eunucos. Por causa disso que o eunuco está lendo o livro de Isaías. Ele tinha conhecimento de Isaías. Quando Isaías declara lá olha o que Isaías diz lá no livro de Isaías 56. Isso aqui, irmãos, é a expressão da graça. Deuteronômio vai falar da lei. Não pode. Não entra. Não entra. Ninguém é bom o bastante para ir para o céu. Deuteronômio vai falar assim, não pode. Eunuco não pode. Agora aqui no livro de Isaías vai trazer a expressão da graça. O socorro de Deus para as vidas dessas pessoas que tenham essa vida por obrigação, por nascimento forçado e por livre e espontânea vontade. Por causa do reino. Pessoas que abdicaram da vida da vida matrimonial para poder se dedicar ao reino. Eu lendo a história de vários a gente conhece. Uns grandes vultos do nosso meio, chamado McNair, ele se abdicou. Ele viveu a vida. Deu a vida dele em prol da propagação do Evangelho. Eu estou tendo a oportunidade de ler a biografia dele, um livro que foi lançado agora há pouco tempo, e contando a história dele. Dedicação ao Senhor. Eunuco, por livre viver uma vida celibatária, por livre vontade. Porque o celibatarismo, irmãos, se for proposto, vai haver êxito. Vai haver êxito. Mas quando ele é imposto, vai haver problema. É o que acontece nessas religiões a qual é imposto o celibatarismo.
que acontece? Muitos crimes. Por quê? Porque não é algo proposto, é algo imposto. É algo imposto. Então, vai contra a natureza humana, natureza do homem. Aí no versículo 56 de Isaías 4, que traz essa esperança, essa convicção, essa alegria desse eunuco cavalgar 4.600 quilômetros para adoração. Olha o que está escrito em Isaías 56, a partir do versículo 4. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar, um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. A graça, irmãos. A graça de Deus, ela alcança qualquer um. A graça de Deus, ela está na medida, no alcance de qualquer um. Por causa disso que a salvação, ela é grandiosa. Ela é grandiosa. Se você está aqui nessa noite e não entendeu isso ainda, não confessou Jesus como teu Salvador, saiba que a graça de Deus, ela alcança qualquer um. E todo ser humano, ele é carente da graça e misericórdia de Deus. Então esse eunuco, ele pode ser um eunuco por livre e espontânea vontade, ou ele pode ter sido um eunuco forçado. Eu creio que seria um eunuco forçado. Porque os altos escalões dos reis, como função mais próxima do rei, dos reis antigamente, tinha esse costume. Tinha esse costume. Então esse eunuco, ele era superintendente dos tesouros da rainha. Ele era o cara que era de repente, um ministro da fazenda. Pode ser, né? Pode ser um ministro da fazenda, rainha. Né? Então, um cara que tinha um cargo importante, mas era um eunuco. Ele, um adorador não salvo, porque o evangelho, irmão, é uma ação de Deus em direção do homem. O evangelho é uma ação de Deus em direção do homem. O evangelho é uma ação de Deus na salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Então Jesus, ele fala lá dos 3 tipos de eunuco, né? Provavelmente era um eunuco também, a Bíblia não diz, mas Daniel lá também, lá na Babilônia, né? A Bíblia não fala isso, mas provavelmente era um eunuco por natureza, né? Pode ser que sim, há uma colocação nesse sentido. Vamos abrir lá em Atos novamente, aí o diálogo ele começa, ele se inicia e começando nessa escritura, Filipe anuncia a salvação em Jesus. A salvação em Jesus. A salvação, irmãos, é um resultado do sacrifício da cruz. A salvação é o resultado do sacrifício na cruz. O batismo é o resultado da salvação. O batismo é o resultado da salvação. É o que vai acontecer na sequência da passagem. Filipe fala da salvação em Jesus e fala do batismo com ele. Por causa disso, ele sente a necessidade de batizar. E Filipe vai fazer a pergunta a ele. Ele faz a pergunta a Filipe, né? E disse, versículo 36, e indo eles o caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crê de todo o coração,
E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambas as águas, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. E o batizou. A salvação é resultado do sacrifício da cruz, o batismo é resultado da salvação, e a vida... Interessante, irmão, só para a gente concluir, que me chama a atenção aqui, a salvação alcançou aquele homem, eunuco, foi batizado, mas ele continuou sendo eunuco e servo da rainha, voltando para casa, numa caminhada longe, mas com sentimento diferente. Sentimento diferente. A expressão usada aqui no versículo vai dizer, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não o viu mais. E jubiloso continuou a sua caminhada. A salvação do Senhor, irmão, às vezes não tira de nós os problemas e a dificuldade que nós enfrentamos, mas nós podemos continuar a caminhada jubiloso, porque nós iremos chegar no lar celestial, que não depende de mim, irmãos, não depende de você. Então esse eunuco, ele continuou sendo eunuco, continuou servo da rainha. Não sei o que levou ele a ser eunuco, se foi por nascença ou se foi por um ato violento contra ele. Mas ele continuou a caminhada jubiloso, sem Felipe, mas com a presença do Espírito Santo dentro dele, que traz conforto e traz segurança para nós. Às vezes nós queremos encostar em pessoas mais espirituais. Não é errado isso. Não é errado isso, irmãos. Aproximar de pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais contato com o Senhor, não é errado isso. Mas nós não podemos ser dependentes dessas atitudes. Nós não podemos ser dependentes. Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. É isso que Paulo quer trazer e ensina para nós. Então o eunuco, ele seguiu a viagem jubiloso. Júbilo é a certeza de conquista de algo grandioso. Nós só somos jubilosos quando nós temos certeza da vitória. Júbilo é um sentimento extraordinário que nos comove, que traz para nós satisfação imensa. E o fato de sermos salvos pelo Senhor tem que trazer para nós júbilo. Jubiloso. Como tem sido a nossa caminhada? De reclamação? Ou de júbilo pela salvação do Senhor? Podemos estar caminhando com choro, com dificuldade, mas jubiloso. O Senhor garante a vitória. É o que eu disse de manhã aqui. Os nossos problemas, a maioria dos nossos problemas está fora de nós. E aquilo que está fora, vamos gastar energia sim, mas não vamos se matar demais. Deixa as coisas acontecer. Às vezes nós temos muitos problemas até descobrir uma doença em nós. Todos os problemas se transformam em um só problema. Tudo acaba, os outros problemas tudo somem. Só vai se transformar em um problema. Então, irmãos, vamos continuar a caminhada jubiloso. Não porque às vezes nós estamos só tendo vitória, mas que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que a salvação do Senhor seja magnífica. Que aquela palavra que Deus disse para Paulo diante daquela aflição, a qual levou Paulo a orar 3 vezes ao Senhor: a minha graça te basta.
A minha graça te basta. E como diz o trecho de uma música que diz: a tua graça me basta e a tua presença seja o meu maior prazer. Que nós possamos viver isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.